Bom, então, irmãos e irmãs, vamos continuar, né? Então, como vocês viram, a graça começou a fazer o seu trabalho na consciência do Jacó. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes sobre a graça, é que leva tempo para a gente ganhar toda a consciência da graça e do significado da graça. Mas isso não quer dizer que ela não estivesse trabalhando o tempo todo em nós, que Deus não estivesse aplicando a sua graça o tempo todo em nós. Só que a consciência vem aos poucos. E aí, Jacó, nesse texto que nós estamos vendo, ele finalmente começa a perceber que foi Deus. E Deus se apresenta como Deus de Betel. Isso fala sobre Deus, não fala sobre Jacó, né? Não fala que Jacó acertou em mudar o nome de Luz para Betel. Fala sobre Deus. Porque fala que Deus trabalha conosco a partir da nossa capacidade de ir processando o que está acontecendo. E a outra coisa que isso fala sobre Deus é que Deus está muito acima das definições que nós possamos ou não fazer dele, das compreensões que nós possamos ou não ter dele. Deus não age conosco baseado no que a gente sabe dele. Deus age conosco baseado no que ele sabe da gente. É o contrário. Deus não... Primeiro que Deus sabe que a gente nunca vai saber muita coisa dele mesmo. Tá certo? Deus habita em luz inacessível. Então, se saber do que Deus revelou já é uma dificuldade, imagina tentar ir mais longe do que a revelação, né? Então a graça vai trabalhando, Deus vai graciosamente trabalhando conosco, que a gente vai ganhando a consciência da graça. Bom, aí o próximo passo, Jacó engana Labão e foge. O Jacó está aí firmão. O fato de Deus tê-lo despertado para ir embora melhorou a consciência do Jacó, mas ainda não fez todo o trabalho de transformação na vida dele. Ele ainda continua sendo o sujeito dos esquemas. Tá certo? Ele continua sendo o sujeito dos esquemas. Então ele se levantou, fez os seus filhos e suas mulheres montadas em camelo, levou todo o seu gado e todos os seus bens, e para ir para Isaac na terra de Canaã. E tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai, e Jacó logrou a Labão o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Fugiu. Fez o seu esquema de novo. E aí, qual foi a resposta de Deus ao moço a quem ele tinha acabado de se revelar de novo, através do seu anjo, e dito para ele, fui eu, não foi a sua esperteza, a sua engenharia genética, fui eu que protegi você, eu que fiz todo o trabalho de separação do rebanho para você, porque eu vi o que Labão estava fazendo e tal. E agora, ele não só foge, como ele faz um esquema, como o texto deixa claro que ele não conseguiu passar nem para sua esposa
a sua fé. Porque ela roubou o ídolo do pai para ser protegida na viagem. Esse Jacó é uma coisa de impressionar, né? Ele não soube falar de Deus para sua própria esposa e mais, para a mulher que ele amava de paixão, né? Que trabalhou por ela 14 anos. Pois ela, para se sentir protegida, roubou um ídolo do pai. O que isso indica? Que o Jacó nunca se lembrava direito de Deus. E de tal maneira que a Raquel, para se sentir protegida, foi atrás de um Deus pagão, falso Deus. Que coisa, né? Não é uma coisa estranha? E aí, o que Deus faz? Protege Jacó, que não prega a sua fé. Isso é a questão da fidelidade de Deus para conosco. Eu me lembro de um jovem, eu estava uma vez conversando sobre a fidelidade de Deus, que Deus é fiel àqueles a quem Ele decide se revelar e tal, por amor ao seu nome. Não é por amor a gente, é por amor ao seu nome, né? Porque Deus fez uma coisa interessante conosco. Ele colou o nome dele na gente. De tal maneira que quando Ele não tiver mais nenhuma boa razão para salvar a gente, Ele ainda vai salvar para salvar o nome dele. Percebe isso? Quando não tiver mais nenhuma boa razão, dizer, a gente foi longe, a gente foi muito longe. E alguém disser, ele não tem mais nenhuma boa razão para fazer nada por esse sujeito. Ele vai fazer porque ele guardou um trunfo. Ele colou o nome dele na gente. É o que diz Ezequiel, capítulo 36. Quando o Senhor disse para Israel que ia santificar o nome dele, que o que ele ia fazer por Israel não tinha nada a ver com Israel, nada. Aliás, ele é explícito, ele diz, não é por amor a vós que eu vou fazer isso. É por causa do meu nome que vocês profanaram no lugar onde vocês foram. Aí a gente pensa, bom, então Deus vai santificar o nome dele que Israel profanou. E aí a gente pensa, bom, então Deus vai dar um sacode em Israel agora, porque se estava ruim agora vai ser uma desgraceira. Aí Deus disse assim, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer para salvar o meu nome que vocês profanaram, seus bandidos? Eu vou trazer vocês de volta para a terra de vocês. Eu vou purificar vocês de toda a injustiça. Eu vou transformar o coração de pedra de vocês em coração de carne. Eu vou colocar o meu espírito em vocês e eu vou escrever a minha lei no coração de vocês. Eu vou fazer de vocês gente santa, boa, transformada. Mas não é por causa de vocês não, é por causa do meu nome. Então quando Deus não tem mais nenhuma boa razão para fazer nada pelo sujeito, Ele ainda faz porque colou o nome dele no sujeito. Então faz para salvar o nome dele. Esse é o maior ato de amor de Deus, que está exatamente exposto na cruz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não vos dará com ele todas as coisas? Essa não é a pergunta do apóstolo? E a resposta a essa pergunta é, claro que dará, é óbvio. Ele não poupou o próprio filho. Então Deus protege Jacó que não prega a sua fé. Agora você fica pensando assim, então você está dizendo que a gente pode viver de qualquer jeito, que Deus vai fazer. Calma, ainda não terminou a nossa conversa, calma. Não bota o carro na frente dos bois, nós estamos andando ainda. Nós estamos andando, tem chão ainda pela frente. Então,
o Labão foi avisado. No terceiro dia, depois de 3 dias de fuga, o Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo, tomando pois consigo os seus irmãos, e saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada. E o alcançou na montanha de Gileade. Bom, Labão está bravo. É igual Esaú agora é do outro lado. E ele está sempre fugindo de um parente. O moço não se dá bem com a família, né? Ele está sempre fugindo de um parente. Uma hora é o irmão, outra hora é o sogro, que também é tio, complicado. Aí o Labão vem soltando fogo pelas ventas, e aí o Senhor vem a Labão. De noite, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos. Ele disse: guarda-te, toma cuidado, não fales, não é não faça, nem fala. Porque se Deus já tivesse dito não faça nada com o Jacó, já tinha sido uma boa. Mas Deus vai mais longe. Deus diz: não fale, nem bem nem mal. Nem julgar o Jacó você vai. E alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E aí ele pergunta pro Jacó: o que foi que você fez, né? Por que você fez? E é interessantíssimo perceber que o Jacó está sempre fugindo. E isso é uma coisa para a gente aprender. Quando a gente vive de esquema em esquema, a gente está sempre assim. Está sempre tentando escapar. Sempre tentando escapar. Porque fez um esquema aqui, fez outro ali, fez outro acolá, fez outro algures, está sempre tentando escapar. Que é de esquema em esquema. E aí ele está sempre tentando escapar, moço. O que é isso? E aí fugiu ocultamente, me logrou, não me fez saber nada, para que eu fizesse festa. Claro que ele não ia fazer festa nenhuma, mas como Deus disse, não fala nem bem nem mal, ele pegou e ficou na dele. Não, eu fazer festa com cânticos, tamboril, harpa, né? Você não me deixou beijar meus filhos e minhas filhas. E você sabe que tem poder nas minhas mãos para fazer mal a você. Mas Deus de vosso Pai. Isso é fantástico. A fidelidade de Deus de geração em geração. Mas o Deus de vosso Pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. É Deus fazendo a sua parte. Ele disse: eu vou guardar você por onde quer que você for. Eu estou com você. Você é Betel. Ele pensava que a cidade, o lugarejo lá era Betel, mas Betel era ele. Deus estava com ele. E isso que nós temos de aprender, que o segredo da vida cristã é que Deus está conosco. A gente é Betel. E está porque ele decidiu estar. Aliás, dizem que essa é a beleza de ser crente. A vida do crente se resume a isso. Se ele acorda, Deus está com ele. Se ele não acorda, ele está com Deus. Então, está tudo sempre bem. Está tudo sempre bem, porque Deus está com a gente. Está com cada um de nós. Deus é bom e a gente joga no time dele. Então, a gente foi escalado. Ele escalou a gente para o time dele. E olha que... não sei quanto a você, mas eu sou um perna de pau de primeira. Então, dos ruins, eu estou em primeiro lugar.
Então, mas Deus escalou a gente no time dele. E você sabe que o grande trabalho de Satanás é convencer a gente que Deus não gosta de nós. Porque aí leva a gente para o desespero. Porque a lógica é a seguinte: se Deus não gosta de mim, então eu estou perdido mesmo. Porque eu já sei que eu não sou lá grande coisa quando eu tenho de eu mesmo administrar as coisas. Agora, se Deus não gosta de mim, eu estou perdido. Mas não é verdade. Deus não só gosta da gente, como nos valoriza. O que ele fez com o Jacó? Ele valorizou o Jacó. Ele disse para o Labão: eu não estou discutindo com você o que o Jacó fez, o que ele não fez, eu só estou dizendo, não fala com ele, nem bem, nem mal. Foi a mesma coisa que ele fez com Abraão, quando Abraão fez aquela bobagem lá com Abimeleque, e Deus veio e puniu a família de Abimeleque, o harém de Abimeleque com enfermidade, e aí veio de noite falar com Abimeleque e disse: vou matar você e toda a sua turma. E o Abimeleque disse: mas eu não estou sabendo, eu fui enganado. É verdade, justamente porque você foi enganado é que eu vim falar com você. E agora, o que eu faço? Chamam Abraão, devolve a esposa para ele e pede para ele orar por você, porque ele é profeta. Mas que profeta, hein? Mas que profeta, hein? É que Deus está trabalhando. Isso não quer dizer que Deus faz de conta que não está acontecendo nada. É que Deus está transformando o ser humano. Esse aqui é o ponto. E eu me lembro de uma vez que eu estava falando sobre a maldade, e aí eu falei: olha, Deus tem duas formas de acabar com a maldade. Uma é acabar com os maldosos, porque a maldade não é uma entidade, né? Não tem um ente chamado a maldade, não tem uma entidade chamada o mal, isso não existe. O que existe são seres maldosos, tá certo? Não tem o Deus do mal, não tem isso. Não tem o mal absoluto. Para existir o mal absoluto, só se uma das pessoas da Trindade abandonasse a Trindade. Mas como isso nunca vai acontecer, então não tem. O mal absoluto não existe. O que existe são seres rebeldes a Deus que se aproximam o máximo possível do que seria hipoteticamente o mal absoluto. E aí eles ficam o pior que dá para ser na dimensão deles. Só. Não é? E a gente tem de lembrar sempre que Deus não tem adversário. Tá certo? Às vezes o camarada diz assim: não, porque o diabo, o inimigo de Deus, o adversário... Não. O diabo não é inimigo de Deus, nem é adversário de Deus. O diabo é só um ser rebelde. Para ser inimigo de alguém, você tem de ter a mesma estatura do sujeito de quem você é inimigo. Porque inimigo é enfrentamento. Uma coisa é eu dizer eu não gosto do sujeito, outra coisa é eu dizer eu sou inimigo dele. Eu não gostar do sujeito significa eu não gosto. Inimigo dele significa eu o estou enfrentando. Para eu enfrentar alguém, eu tenho que ter no mínimo o mesmo tamanho. Fica claro que Lúcifer não tem o mesmo tamanho de Deus, tá certo? Lúcifer é só uma criatura, tá certo? Toda criatura é inferior ao Criador. E nesse caso, o Criador é infinito. E tudo que é inferior ao infinito é infinitamente inferior. Certo? Então, quando você ouvir um irmão falando isso aí, você diga: irmão, tá longe, hein? Tá longe, tá longe, tá longe. Volta. Mas volta, hein? Volta uma infinidade. Pode voltar. Volta. Que você está falando só de uma criatura rebelde.
É nosso adversário, é adversário das nossas almas, diz as Escrituras Sagradas. De Deus, não tem topete para isso não. Eu me lembro que uma vez estava dando um estudo sobre Jó, e aí uma pessoa me interrompeu e disse: o que o diabo estava fazendo aí, na reunião dos filhos de Deus? Eu falei: ué, prestando um relatório. Aí ele falou: isso não é possível. Eu falei: como não? Está aqui escrito. Ele foi lá na reunião dos filhos de Deus prestar relatório. Como prestar relatório? Você pensou que ele foi lá fazer o quê? Da onde que você veio? Ele prestou o relatório: eu vim de rodear a terra. Ah, ok. Você viu o meu servo? Vi. Pronto. Você acha que ele chega lá batendo no peito? O pessoal disse, uma vez um irmão disse: não, por isso que Deus expulsou o diabo, lutou com o diabo. Deus nem se mexeu. Falou: como nem se mexeu? Não se mexeu. Os arcanjos aqui disseram para ele: opa, daqui não passa. A hora que ele disse: eu vou subir, os arcanjos que o cercaram no meio do caminho, o Miguel e o Gabriel, disse: daqui não. Vou. Não vai. Não vai, melhor você voltar. Melhor você voltar. Você não passa daqui não. E aí a Bíblia diz que as tropas dos arcanjos derrotaram as tropas dele e os lançaram nas trevas. Deus nem se mexeu. Para quê? Isso não tem nada a ver com Deus, não. Tem a ver com Ele. O pecado de qualquer criatura não mexe com Deus. Deus continua sendo quem sempre foi. Muda as criaturas, não altera 1 nanomilímetro de Deus. Nada. Deus habita em luz inacessível. Sabe o que significa isso? Nenhuma criatura de Deus se aproxima. Deus habita em luz inacessível. É por isso que a gente entra sustentado pelo sangue do Cordeiro. O novo e vivo caminho, o sangue do Cordeiro. Só. Então Deus não se abala com esse negócio não. E eu estava falando sobre a fidelidade de Deus, eu estava contando de um irmão que me contou a seguinte experiência, que ele teve uma daquelas crises que de vez em quando uns crentes têm de rebeldia contra Deus. E ele disse: não quero saber, porque não sei o que lá, e falou um montão de bobagem. A gente é pródigo nisso. E aí ele disse: quer ver esse negócio? Tudo é igual, e não sei o que lá, e resolveu ir para uma reunião onde as forças das trevas eram invocadas. E aí ele foi entrando lá. Aí quando ele foi entrando, o cara estava incorporado lá, seja lá quem foi, e começou a berrar com ele e dizer para ele: você ficou louco? O que você está fazendo aqui? Você não é daqui, você está querendo que os anjos que estão aí com você destruam tudo isso aqui? Vai embora, você não pode entrar aqui. Ele saiu correndo e voltou para a igreja. É o que Deus decidiu sobre mim e sobre você que determina como é que Ele se relaciona conosco. É isso. Então, por isso, graças a Deus. E bota graças a Deus nisso. Então, o Senhor protege o Jacó só? Não, ainda valoriza o homem. Diz: não fala nada. Não fala nada. Isso quer dizer que Deus
está fazendo de conta que o Jacó não está com problemas? Não, quer dizer que Deus está trabalhando com ele. Deus está dizendo, deixa que eu estou cuidando disso tudo. Não é? Então todos nós estamos em obras, irmãos, todos nós estamos em obras. A gente devia, como eu sempre digo, sair com uma plaquinha escrito, desculpe o transtorno, estou em obras para o seu benefício. Então, quando Deus terminar, eu vou ser uma bênção na sua vida, mas por enquanto eu estou em obras. É sempre assim, a gente está em obras, Deus está trabalhando conosco, não tem outro jeito. Não é? Então, você está percebendo que Deus não muda. Tudo que ele disse para o Jacó, ele está fazendo. E claro que você pode também dizer, mas o Jacó também não muda. Mas ele está mudando devagarinho, as coisas estão começando a acontecer. Porque isso é que é a importância de ter consciência da graça. Tem muitos crentes que não têm consciência da graça. Como eu estava falando, Deus, para acabar com os maldosos, com a maldade, tem duas possibilidades. Ou ele mata, destrói, aniquila, desintegra todos os maldosos, ou ele os converte. Essas são as duas opções. Eu me lembro que uma vez eu estava falando isso e um irmão disse, eu acho que ele devia destruir os maldosos. Aí eu disse, eu também achava isso, até cair a ficha de que maldade é julgada pelo critério dele e não meu. E que provavelmente pelo critério dele eu também não escaparia. Aí eu falei, não, Deus, quando o Senhor decidiu pela conversão, o Senhor estava certo, é isso mesmo, olha, parabéns, eu fico impressionado como o Senhor acerta todas, muito bom, continua nessa trilha, eu estou com o Senhor e não abro. Porque começou a cair a ficha, Ari, você também não passa. Falei, não passo mesmo. Falei, não, Deus, é assim, eu vou até ajudar o senhor, para quem que tem de pregar agora? Já estou saindo de casa para pregar para o primeiro que encontrar na rua. Por causa que Deus decidiu, pelo menos no nosso caso, a conversão. É assim que ele vai acabar com o mal no universo. Tá certo? No nosso caso. No caso dos seres caídos, a história é outra. Mas os seres caídos são a administração de Deus, né? Vamos deixar os seres angelicais caídos, vamos deixar Deus cuidar disso também. A gente não precisa ficar fazendo sugestão sobre isso. Deixa ele, sabe o que faz. Bom, então Deus continua. E aí o que acontece com Jacó depois que Deus o protege e faz tudo isso e tal? Jacó erra de novo. Só para variar, para não perder a prática, o Jacó erra de novo. E quando foi que ele errou? Quando ele está indo a caminho de encontrar o irmão. Aliás, eu dei uma informação para vocês equivocada. Eu disse que o Abraão partiu de Padã Arã para Betel e Berseba, mas na verdade ele partiu de lá de baixo para cima. É o contrário. Pois eu estava vendo aqui, eu falei alguma coisa errada. O que foi? Eu falei muitas, mas qual que eu errei mesmo, feio, que eu sei que eu errei? Porque tem aquelas que você não sabe que errou, depois você descobre. Então, tem uma que eu sei que eu errei, qual é? É a viagem. É do sul para o norte, não do norte para o sul. Ufa, ainda deu tempo. Então, você faz o inverso, tá certo? Está lá no mapinha. Então, onde é que o Jacó errou? Foi quando ele foi ao encontro do irmão. Bom, ele está com medo do irmão. Já se passou mais de 20 anos, mas ele continua com medo do irmão.
E aí ele está indo ao encontro do irmão. E o que acontece? O texto diz que Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Aí ele disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Maanaim, acampamento de Deus. Errou de novo. Por que ele errou de novo? Porque ele está com medo do Esaú. Está com medo do exército de Esaú. Está com medo da força bélica de Esaú. Aí o Senhor dá uma ordem para os anjos: vão ao encontro do Jacó, para ele saber que ele também tem um exército. Vão ao encontro de Jacó para ele saber que ele também tem um exército, que os anjos estão do lado dele. E aí ele aprisiona os anjos em Maanaim, como ele tinha aprisionado Deus em Betel ou em Luz. Aí fica com Deus aprisionado no passado. Tem muito crente que está com Deus aprisionado no passado. Você fala com ele, ele diz assim: eu já fui um homem de Deus, eu já fui uma mulher de Deus. Não, eu já fui um crente firme, eu já tive experiências com Deus, eu já tive fases em que eu orava e eu percebia que Deus estava comigo. E tudo isso passou. Aí você já sabe, você está falando com um irmão ou uma irmã que aprisionou Deus no passado. E está lá, Deus está lá naquele Betel, onde o irmão e a irmã aprisionaram Deus. Por quê? Porque ele está dizendo, ou ela está dizendo, que Deus é que mudou. Que agora Deus não se manifesta mais. E o problema é que Deus está aí o tempo todo. Deus não mudou nada. Ele disse: eu não vou abandonar você enquanto eu não fizer tudo o que eu pensei a seu respeito. O problema é que a gente pensa que Deus pode ser derrotado pelos nossos pecados, que Deus pode ser derrotado pelas nossas falhas, que Deus pode ser derrotado pelos nossos erros. Mas Deus não pode. O bom de andar com Deus é que até quando a gente cai para frente. Deus vai transformar essa maldição em bênção em algum momento. Deus vai curar a gente em algum momento. E Deus vai usar isso para que a gente seja mais parecido com Jesus de alguma forma. A gente tende a acreditar que Deus não desiste. Deus não desiste de amar. E por isso Deus não desiste de transformar. É claro que a gente não devia errar. Quem é que devia errar? Ninguém devia errar. Principalmente quando a gente erra sabendo que está fazendo bobagem. Mas a gente sempre pode voltar para Deus. Porque Deus não só perdoa, purifica, transforma, muda, dá vitória, faz a gente ficar mais parecido com Jesus, faz a gente ficar mais parecido com gente como gente deve ser, que é Jesus. Então, é feio cair, claro que é feio. Quem é que gosta de cair? Ninguém. É um vexame. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu estava passando por uma pracinha perto da casa, da casa onde a gente morava, lá em Guarulhos, e a minha irmã estava no ponto de ônibus e me chamou, e eu fui correndo para ver o que ela queria, e aí
com muita pressa, passei pelo meio do jardim. Não podia, mas eu passei. E tinha uns negocinhos que hoje eu acho que não tem mais, mas eram uns gradezinhos assim, em volta do jardim, em forma de clipes assim. Uns clipezinhos assim. E na hora que eu estou passando pelo último, não é que eu enrosco o pé num bendito daquele clipezinho safado e me esborracho no chão, na frente do mundo. Porque aquele pessoal no ponto de ônibus, para mim, ali virou um mundo. A ONU reunida. Eu pensei na frente do mundo. Meu, eu morri de vergonha. Levou um maior tombo, quis dar uma de esportista, atleta. E olha que naquele tempo eu era magrinho mesmo. Mas até os magrinhos podem calcular mal. Eu calculei mal. E levei um maior tombo. É uma vergonha. Então toda vez que a gente cai, é isso aí mesmo. A gente se esborracha. Mas Deus não se esborracha com a gente. Deus não se esborracha com a gente. Deus levanta a gente e diz, bom, não dá para aproveitar muita coisa, mas você está uns centímetros mais para cá. Vamos começar daqui. Porque agora você já sabe mais sobre você. E você nunca pode se esquecer que o Agostinho ensinou a gente sobre o duplo conhecimento. Que à medida que você vai conhecendo Deus, Deus também vai fazendo você se conhecer. Então Deus diz, bom, agora você já sabe um pouquinho mais sobre você. Eu acho que agora você já imagina que você precisa mais de mim do que você pensava até alguns minutos atrás. Então já está bom, já é um passo. Então, aí o que acontece? Como a gente se esborracha e pensa que Deus se esborrachou com a gente e a gente fica morto de vergonha, aí o que a gente faz? A gente não tem mais coragem de encarar Deus. E muito menos de encarar a gente. E pode aí acontecer duas coisas. Uma é, a gente simplesmente se afasta de Deus e vai embora. E aí a gente se afasta de Deus e pode botar culpa em tudo, na gente, na igreja. Quiser conhecer, se você quiser achar erro, é só você ir onde tem gente reunida. Porque a gente erra mais que Satanás. Tá certo? Por que a gente erra mais que Satanás? Porque Satanás não acerta nunca. Então, ele é um erro só. Agora, só erra quem ainda tem condições de acertar. Não é? Porque erro é uma relação de contraste entre o certo e o errado. Satanás só erra. Então não é que Satanás errou. Quando que ele não errou? Só erra, ele é um erro só. Agora, errar só é passível àquele que podia ter acertado. E esse é que é o ponto. A gente podia ter acertado e não acertou. Mas isso é o que nós somos mesmo. E Deus não se engana conosco. E veio buscar a gente desse jeito. Mas não só veio buscar a gente desse jeito, ele fica junto com a gente apesar disso. Então o Jacó, ao invés de perceber, bom, eu também tenho um exército, o que é? O Esaú pode vir como ele vier, eu também tenho um exército. Ele disse, não, aquele lá é Manaim, é o acampamento de Deus e o exército dele está lá. Pergunto para você, para que é que Deus precisa de um exército? Para nada, né? Para nada. Então por que é que Deus tem um exército? Para ajudar você, meu irmão. Você nunca leu que os anjos são ministradores daqueles que vão herdar a salvação? Só tem anjo para ajudar a gente. Ou você acha que Deus tem anjo para ficar dizendo que ele é legal?
Você acha que Deus está precisando disso? Você acha mesmo? Você não desconfia que o Lúcifer deve ter ficado uma pilha quando descobriu que ele só existia porque Deus já sabia o que ia acontecer com a gente e já tinha criado um exército para ajudar a gente a sair da onde a gente estava? Que tinha um exército todo que ia ficar ajudando a gente, porque a gente ia comandar a criação e os anjos iam ser os nossos ajudantes? Para que Deus quer um exército? Para que Deus precisa de exército? Para que um ser todo poderoso precisa de um exército? Para nada. Então por que é que ele tem? Por causa da gente. Por isso que o escritor de Hebreus disse, eles são espíritos ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. E é por isso que é a gente que vai julgar os anjos. Você nunca leu isso? Já leu, não leu? A Bíblia diz por acaso que Deus vai julgar os anjos? Não, diz que nós vamos julgar os anjos. Porque eles abandonaram a sua função. Não é? Então a gente vai chegar lá e dizer, onde é que você estava quando eu precisei de você? Aí, ó, estava aprontando, né? Agora você vai ver, que agora eu tenho autoridade aqui, recebi o mandato de julgar você está perdido. Percebe? Às vezes a gente vai lendo as Escrituras Sagradas, mas não vai deixando as Escrituras Sagradas irem entrando na gente. E a gente para de meditar na lei do Senhor de dia e de noite e perde a satisfação de meditar na palavra de Deus. Mas quando você vai meditando na palavra de dia e de noite, você diz, Deus, eu estou encafifado com um negócio aqui. E o Espírito, que é quem maneja a palavra, porque a Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito, não é a minha. Nem é a sua, é do Espírito. Então precisa do Espírito Santo para trabalhar a palavra. Agora, sem desprezar os mestres da igreja, porque o que acontece é que a gente diz isso, e o camarada diz, é isso que eu creio e tal, só que aí você vai ver como é que ele faz, ele despreza 2000 anos de história. E aí alguém tem de dizer para ele, falar, escuta, mas você acha mesmo que o Espírito Santo em 2000 anos só veio falar com você? Você acha isso mesmo? Sim, 2000 anos. Gente, ó, tem gente aí, hein, moço? Inclusive muitos morreram por causa disso. Você acha mesmo que em 2000 anos o Espírito Santo só falou com você? Bom, você é o cara. Você é o cara. Não, claro que não. Então ouça o que ele falou para os outros irmãos, vai? Para as irmãs, os irmãos que foram mestres da igreja em 2000 anos. Vai checar com os outros mestres, com as outras mestras. Vai checar com eles. Escuta, alguma vez o Espírito Santo deu essa dica aí para alguém em algum lugar? Isso é a humildade de saber que a gente faz parte de uma história. A história não começa com a gente. A gente está na história, que tem outros irmãos e irmãs que nos antecederam. E outros que, se Jesus não vier, se a gente não alcançar a volta de Jesus, vão continuar depois que a gente for para a glória com Ele. Então, o que aconteceu com Jacó? Ele não viu de novo. Ele não viu que os anjos estão aí para nos ajudarem sob a ordem de Deus. Tem de ficar claro. Não vai fazer como eu soube de um irmão que assaltaram a casa dele e ele demitiu os anjos. Não faça isso. Não faça. Ele demitiu, e ordenou que viesse uma outra tropa de anjos, porque aquele lá era um bando de anjos incompetente. Tá
também ninguém falou para ele que ele não precisava ter tudo aquilo que ele tinha, que ele estava ostentando, que filhos de Deus não ficam mergulhados no luxo, que filhos de Deus não ficam jogando ouro para cima e para baixo, e que uma hora o Espírito Santo pode achar um jeito de dizer para você: você tem coisa demais, viu? E você gosta tanto desses negócios que eu vou usar uns agentes aí do inimigo para levar embora para você. E aí quando você diz: não, então muda os anjos, o Espírito Santo diz: não, o problema não é que os anjos precisam mudar, não, é você, bandido, que precisa mudar. Você não percebeu ainda, não? Você não devia ter tudo isso aí, que você não devia amar esses negócios como você ama? Você ficou louco? Muda esses anjos, eu mudo, eu vou pôr outros que vão abrir para uma quadrilha inteira. Que da próxima vez eu digo: não, deixa levar tudo, desses aí deixaram a cama, deixa levar a cama também. Até esse moço aprender que não é para viver desse jeito. Não é para viver desse jeito. Não é para juntar tesouros na terra onde o ladrão rouba e a traça come e a ferrugem corrói. O Senhor dá para a gente tudo que a gente precisar e muito mais para a gente investir naquilo que é para ser investido. Não é para a gente se vestir com aquilo que a gente gostaria de vestir-se. Percebe? Então tem que lembrar sempre disso. Então o Jacó mais uma vez bobeou. Perdeu o caminho. Ou seja, o Jacó não entendeu. O que ele não entendeu? Que ele também tinha um exército. Que ele não estava sozinho. E que Deus permitiu que ele visse os anjos. Que lutam a favor dele. Que lutam a favor da humanidade. Que ministram aqueles que hão de herdar a salvação. Que serão os auxiliares da humanidade no plano que Deus tem para a humanidade e que ainda não penetrou no coração humano. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem penetrou no coração humano. Hoje, sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que haveremos de ser. A gente se esquece desses versículos, mas eles estão lá. Eles dizem que nós estamos num processo. Esse não é o fim do processo. Esse não é o fim da história. Essa é a história da salvação, não é a história da glorificação. Lembre-se que tem a história da salvação e a história da glorificação. Nós ainda estamos na história da salvação. Então, é um outro caminho. Então Jacó não entendeu. Ei, Jacó, Deus seja contigo. Bom, então Jacó não entendeu. Quando não entende, vai para onde? Para os esquemas. Voltamos de novo. Voltamos de novo à estaca. Quando a gente não entende, para onde que a gente vai? Para os esquemas. Sempre os esquemas. Aí ele enviou mensageiros após si, adiante de si a Esaú, e disse o que é que tinha de falar, descreveu a riqueza dele, pediu misericórdia, e aí os moços foram e disseram: olha, nós fomos ao teu irmão Esaú, dizendo que você ia ao encontro dele. E nós temos duas notícias, uma boa e uma má. A boa é que a gente o encontrou e falou tudo o que você queria. A má é que ele está vindo a seu encontro com 400 homens. Gente, é um exército. Aí o Jacó teve medo. Ele esqueceu que tinha visto os anjos.
Ele esqueceu que 400 homens para os anjos de Manaim, como ele chamou, e nada é a mesma coisa. Ele esqueceu o que Eliseu sabia. Maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando Geazi tremeu diante dos sírios, aquele exército imenso para pegar um homem, isso aqui é um exército poderoso, hein? Reunir um exército do tamanho do mundo para pegar um homem. O Geazi tremeu e o Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do moço, porque não está conseguindo ver. Aí ele abriu os olhos e viu as montanhas cercadas de anjos em cavalos de fogo. E o Eliseu disse: do que é que estávamos conversando mesmo? Onde é que nós estávamos quando tivemos de ser interrompidos? No chá. Percebeu? Ele disse: está vendo, moço? Onde é que está o exército? Ah, está ali fora. Ah, vamos lá falar com eles. Chega lá, ele. Calma, eu vim guiá-los. A gente não precisa de guia, a gente sabe onde chegar, a gente enxerga muito bem. Enxergava. Agora vocês não enxergam mais nada. Acabou, estavam todos cegos. Agora vem comigo. Veio, levou no centro do exército de Israel e disse: pessoal, está aí, dá licença que eu tenho que terminar de fazer o que eu estava fazendo. Voltou. Porque ele viu o que Jacó não viu. Os anjos lutam a nosso favor. Você sabe que a falta de fé, ela leva a gente a um sofrimento absolutamente desnecessário. O maior exemplo que eu conheço disso é dos discípulos nos 3 dias em que Jesus passou no mundo dos mortos. Jesus tinha dito para eles que em 3 dias voltava. Mas eles não acreditaram. E aí eles fugiram, se esconderam, tremeram de medo, acharam uma casinha, se enfurnaram, ficaram apavorados. Um saiu para pescar, o outro saiu sabe lá para quê, o outro fugiu, o outro se matou, o outro só não se matou porque o Espírito Santo não deixou. Aquela loucura. Sabe por quê? Não criam. Sabe o que teria acontecido se eles tivessem crido? Teriam preparado uma festa, né? Teriam inaugurado a famosa contagem regressiva. Atenção, gente, atenção, em 3 dias ele está de volta. Liga aí o cronômetro na contagem regressiva. Atenção, vamos ter de fazer um negócio muito maior do que na Páscoa. Aquele salão lá não vai dar. Aquele lá só tinha gente, agora nós vamos reunir a turma toda, são uns 500. Nós precisamos de um grande salão, vamos fazer festa. Chama os irmãos das harpas, chama os irmãos dos tamborins, nós vamos fazer uma festa. 3 dias só, gente, ele está chegando. Mas como eles não conseguiam acreditar, eles se enfurnaram na caverna do medo. Porque não conseguem acreditar em Deus. E esse é a maior fonte dos nossos sofrimentos. A maior fonte dos nossos sofrimentos não é o que acontece com a gente, é a nossa incapacidade de acreditar em Deus. De acreditar que nós somos dele, que ele está conosco e que os anjos dele lutam a nosso favor, que nós não estamos sozinhos. A gente não consegue acreditar. E aí tem milagre que Deus tem de fazer por causa da nossa incredulidade. Quer ver um milagre que Jesus fez por causa da nossa incredulidade? Quando ele estava andando sobre as águas, aí o Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo me faz ir ter com o Senhor, me manda ir ter com o Senhor. O Senhor disse: vem. Ele foi, começou a andar, e aí teve medo, vai morrer afogado. O Senhor estende a mão,
sustenta o Pedro, leva-o para o barco e aí cessa o vento e a tempestade. Era isso que Cristo queria, fazer cessar o vento e a tempestade? Ou Cristo queria que todos os seus apóstolos fossem inflamados pela fé e saíssem andando sobre o mar? Está vendo? Aí ele fez um milagre, não porque os seus discípulos tinham fé, mas porque não tinham nenhuma. Tem um bocado de milagre que Deus faz na minha e na sua vida que é por causa da minha e da sua incredulidade. É para salvar a gente do nosso medo. Não é para premiar a nossa fé. Percebe? Então, o Jacó começou a entrar no esquema. Mas, no meio desse medo todo, por isso que eu digo que quando o Filho de Deus cai para frente. No meio desse medo todo, começa a cair a ficha, finalmente começa a cair a ficha em Jacó. Por quê? Porque ele finalmente faz uma oração decente. Finalmente ele faz uma oração decente. Olha o que ele diz. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo. Não é eu temo o Senhor, eu temo o meu irmão. Para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Finalmente, ele fez uma oração decente. Começou a cair a ficha, olha a graça atuando. Ele começou a perceber, foi Deus o tempo todo. Foi Deus o tempo todo. Quando eu atravessei o Jordão, era eu e o meu cajado e mais nada. E agora eu tenho um clã. Agora eu não sei mais onde colocar tudo que eu tenho. E aí finalmente ele fez uma oração decente. Mas ainda está mudando. Ainda não chegou lá. Está chegando, devagarinho. Ele fez uma oração decente, mas ele apronta mais uma. Mas é a última de Jacó. A última de Jacó, e Deus ainda vem lutar com ele. E Deus vem lutar com ele, ou para lutar com ele. Qual é a última de Jacó? A última de Jacó é que ele está com medo do irmão. Bom, isso não é a última, isso todo mundo sabe. Aí ele tomou as mulheres, as servas, os 11 filhos, transpôs o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia e ficou só. Dá licença, qual é o raciocínio que está aí? É que antes de Esaú chegar a mim, vai ter de passar por tudo isso. É uma loucura um negócio desse, não é? É uma loucura isso tudo. Ele ficou só, quer dizer, ele entregou tudo para frente da batalha. É exatamente o contrário do que um líder faz. O que o líder faz? O que alguém que zela pela sua família, que zela pelos seus filhos, que zela pela sua esposa, que zela por tudo que lhe é caro faz? Ele vai na frente e diz: não, se você vai estar querendo tocar na minha família, primeiro você vai passar por mim. Se você conseguir passar por mim, então
Tá bom, você passou, você venceu, você acabou comigo, mas isso não vai ser fácil não. Não vai ser fácil não. Isso aqui vai pegar fogo, meu amigo. Você se prepara, porque você vai enfrentar a maior batalha que você já enfrentou na sua vida. É a história do moço que encontrou-se com um tigre no meio do caminho. E ele fez uma oração dizendo: Deus, se o Senhor está do lado do tigre, dá logo força para o tigre, porque aí ele já acaba logo com esse negócio. Em compensação, se o Senhor está do meu lado, dá força para mim, para eu acabar logo com esse negócio. Agora, se o Senhor não está do lado de ninguém, senta, porque o Senhor vai ver a maior briga da história. Então, o líder não desiste. O cara que tem responsabilidade com a família, ele não desiste. Não vai ser assim não. Não vai ser assim não. Peraí. Tá bom, tá, você é grande, mas não é dois. Esse negócio vai ficar feio, cara. O Jacó passou todo mundo e fez todo mundo de escudo entre ele e o irmão. Assim, aí é difícil. Vamos reconhecer que aí é difícil, hein? Aí é difícil. Pois Deus, o que Deus decidiu? Foi lá lutar com ele. Deus disse: moço, estou com vontade de desistir de você, mas não vou. Eu vou aí dar uns supapos. Você vai apanhar feito gente de bem. Nós vamos lutar agora. Mas eu não vou deixar você aí. Isso aqui é fantástico. É Deus dizendo: eu não vou deixar você aí. Foi o que Jesus fez com o menino cego de nascença. Lembra dele? Que Jesus chegou, o menino estava sentado à beira do caminho. Jesus passou com uma multidão de gente, o menino sentado estava, sentado continuou. Não se abalou, não perguntou quem era, que tropel é esse, que gentarada é essa, nada. Ele estava morto por dentro já. Estava morto. Ele já tinha se acostumado àquilo, ele já tinha se rendido à sua enfermidade e à sua desdita e ao seu destino, que parecia ser o que estava na cabeça dele. Aí Jesus foi lá sem ele pedir. Ele não pediu para... Ah, é? Agora já fiz todo mundo olhar. Então, obrigado, Sônia. Então ele simplesmente estava lá numa situação de quem tinha desistido. Aí Jesus vai lá e não pediu nada para Jesus. Não pediu para ser curado, não pediu nada. Ele já tinha aceito a sua desdita. Aí Jesus foi lá curar o menino. Só que Jesus, que estava acostumado a curar cego, tá certo? Ele pegou e cuspiu no chão. Nada politicamente correto. Cuspiu no chão, fez um lodo e encheu a cara do menino de lama. Entendeu? Não bastasse ser cego de nascença, não pedi nada, não perguntei coisa nenhuma, não me abalei, não atrapalhei a vida de ninguém. O sujeito vem e enche a minha cara de lama. E que lama! E aí Jesus disse: agora você vai sair daí, vai se lavar no tanque de Siloé. Mas não serve a manga da túnica. Que manga da túnica o que, xará? Você vai sair daí, você vai para o tanque de Siloé. Não é qualquer aguinha não. Você vai andar um tempão e vai chegar no tanque de Siloé. É lá que você vai se lavar. E quando ele se lava, ele volta a enxergar. Por que Jesus fez isso?
Jesus fez com aquele moço o mesmo que fez com Jacó. Eu não vou deixar você aí. Você desistiu da vida. Você desistiu de si mesmo. Você desistiu da existência. Você desistiu de tudo que eu fiz na sua vida até agora. Você desistiu de viver. Eu não vou deixar você aí. Eu vou sacudir você, meu filho. Você vai sair desse marasmo. Você vai sair dessa derrota. Eu não vou deixar você se derrotar. Eu não deixei o diabo te derrotar, vou deixar você se derrotar? Mas não vou mesmo. Eu vou aí lhe dar um sacode. Para você aprender o quanto você vale. Eu não vou deixar você aí. E foi o que ele fez com o menino. Vai para o tanque de Siloé. E lá vai o sujeito para o tanque de Siloé. Porque também, quando Jesus ordena, a perna mexe sozinha. Não é? Não é verdade? Assim, Jesus vai. Não, meu filho, vai! A perna mexe sozinha. Quando você vê, você já está lá. Aí, Jesus curou o menino de duas coisas: da sua letargia e da sua cegueira. E agora ele veio curar o Jacó da sua covardia. Agora é o seguinte: ou você luta ou você morre. Você estava pensando que o seu problema era enfrentar o seu irmão? Seu problema é me enfrentar, moço. Agora, ou você luta ou você morre. Você não vai ficar aí. Seu problema não é com seu irmão, é comigo. E é sempre assim, irmãos e irmãs. Nosso problema não é com as coisas que estão à nossa volta. O nosso problema é com Deus. Se eu acredito nele ou não. Se eu vou onde ele diz que é para ir ou não. Se eu insisto naquilo que ele falou ou não. Porque Deus não conhece obstáculos, não reconhece Esaú. Ele já tinha dito: o Esaú vai servir você. Disse para Rebeca, antes do Jacó nascer. Ele disse para Rebeca: quem vai comandar é o mais novo. Já tinha dito. E agora esse camarada está afogado na sua covardia. Botou tudo que ele mais amava como escudo entre ele e o irmão. Que loucura é essa? Percebe? Aí Deus diz: eu vou dar um sacode nesse moço. Mas eu vou dar um sacode bem dado nele. Aí ele vai: mano, você está pensando que o seu problema é com Esaú? Com 400 homens? Que isso, moço? O seu problema é comigo. Agora é o seguinte: ou você luta ou você morre. Eu não vou dar ao seu irmão o privilégio de fazer isso. Também não vou dar ao diabo o privilégio de fazer isso. Eu faço. Só eu tenho poder sobre a vida e a morte. Eu faço. Eu paro você aqui para sempre. E a beleza é que enquanto ele lutava com aquele homem, ele não lutava para derrotar aquele homem, mas para fazer aquele homem vencer-se a si mesmo. Como diz as Escrituras Sagradas, mais vitorioso é quem conquista a si mesmo do que quem conquista uma cidade. O Senhor não lutava para destruir aquele homem.
o Senhor lutava para que aquele homem vencesse-se a si mesmo e voltasse a crer, a ter fé, a se levantar, a dizer: ora as bolas, Deus falou comigo, Deus está comigo, Deus tem me acompanhado. Deus tem me acompanhado esses anos todos. Labão tentou me derrotar várias vezes e Deus não deixou. Ele tentou me enganar e Deus não deixou. Ele veio atrás de mim e Deus não deixou ele tocar em mim. Deus vem para nos acordar, porque às vezes, irmãos, a gente é acometido desse tipo de coisa mesmo. Se você nunca foi, eu já fui. Eu já fiz orações trágicas para Deus. Eu já disse para Deus coisas assim: Deus, eu não vou atentar contra mim porque eu respeito o Senhor, mas também não vou colaborar em mais nada. Quero dizer para o Senhor que eu cansei. Eu cansei. Eu não sei quanto o Senhor, mas eu cansei. Eu simplesmente não vou mexer uma palha. Eu não vou atentar contra mim de jeito nenhum, porque eu respeito o Senhor. Mas também não vou colaborar, não. Porque às vezes na vida da gente, a gente chega nessas horas, porque todo mundo cansa de sofrer. Exatamente. Todo mundo cansa de dor. Todo mundo cansa de angústia. Todo mundo cansa de injustiça. Todo mundo cansa de perseguição. Todo mundo cansa. E aí nessa hora, Deus diz: eu não vou deixar você aí não, moço. Eu não vou deixar você aí não. Vou lá lhe uma surra. Mas você vai apanhar feito gente de bem. Até você acordar. Você tem de acordar. E aí Deus nos acorda, como acordou Jacó. E o feriu na coxa, para ele nunca mais se esquecer de quem ele era. Isso aqui é impressionante, gente, porque o Senhor o feriu na coxa e o abençoou, porque ele fez algo extraordinário. Olha só. Olha que coisa impressionante. Quando está rompendo o dia e agora o Jacó já está acordado e está lutando para não morrer, e lutando, aí o anjo do Senhor, que representa o próprio Senhor, diz: eu vou embora. E aí o Jacó: não, agora não. E isso era tudo que Deus estava esperando que Jacó dissesse o tempo todo. Agora não. Agora que o Senhor me acordou de novo, então me abençoa. Então vai comigo. Então me diz o que fazer. Então estende a tua mão, porque eu vou marchar contra o mar. Era isso tudo que Deus estava esperando Jacó dizer há décadas. Há décadas. Agora não. Agora não. Agora eu acordei. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu quero uma bênção. E aí o Senhor diz para ele: como te chamas? E ele disse: Jacó. O velho Jacó, dos esquemas, dos enganos, do medo, da covardia, Jacó. E aí o Senhor diz: não. Você não se chama mais Jacó. Você agora é Israel. Você é um príncipe com Deus. Você percebe o que é que Deus fez? Deus fez ele tomar consciência do que ele era desde o ventre da sua mãe.
Ele não conquistou naquele dia a posição de Israel. Ele nasceu para ser Israel. Ele nasceu para ser Israel. Esse era o propósito da vida dele. Esse era o propósito da existência dele. Ele nasceu para esse dia. Mas ele teve de ser conduzido pela graça de Deus até chegar lá. E o maior adversário que ele teve foi ele mesmo. E aí isso que nós temos de aprender, que o maior adversário que a graça de Deus encontra em nós somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Entendeu? Naquele dia, o Senhor disse para ele: não, você não é a soma dos seus erros. Você é o resultado da minha bênção. A soma dos seus erros chama-se Jacó. Mas o resultado da minha bênção chama-se Israel. Você é Israel. Um príncipe comigo. E o que é verdade para Jacó, meus irmãos, minhas irmãs, é verdade para cada um de nós. Cada um de nós. É isso que a graça de Deus veio fazer. A graça de Deus não veio acomodar a gente na nossa mesquinhez. Veio transformar a gente no príncipe e na princesa que a gente nasceu para ser. Entendeu? A graça de Deus não veio entender o nosso pecado. A graça de Deus veio transformar um pecador. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Às vezes eu vejo uns irmãos falando sobre a graça de Deus, parece que a graça de Deus é um colchão de amortecimento. Que assim, o cara pula do 20º andar, cai num colchão de 3 metros, vai amortecendo, pronto, quebra a inércia, ele sai andando numa boa, sem nada e tal. E você diz: ué, mas não vai ser transformado? Ué, ser perdoado sem ser transformado é a mesma coisa que trocar de roupa sem tomar banho. Agora, em vez de sujar a roupa só de fora para dentro, suja de dentro para fora também. Qual é a graça disso? Não é graça. Isso não é graça. Graça é o que transforma o cara. Graça é o que faz de um Jacó um Israel. Senão, qual é a graça? Entendeu? Então, não é que Deus foi tratando o Jacó naquela base de: ah, tudo bem, você é meu preferido, eu não ligo para o que você faz. Não. Deus disse: eu estou cuidando desse moço. Estou cuidando desse moço. Esse moço vai mudar. Esse moço vai mudar. E quando ele estava desistindo de si, ele viu Deus face a face. E a minha vida foi salva. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel. Ali estava certo, ó. Tá vendo? Acertou, hein? Dessa vez ele acertou. Ali era um lugar para ser rebatizado mesmo. Os outros dois não eram. Betel e Manaim não eram, mas ali era mesmo. Jacó chamou de Peniel, a face de Deus. Porque eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Isso é extraordinário, porque Deus, quando vem lutar com a gente, vem lutar para salvar a gente. E aí Deus fere a coxa de Jacó para ele nunca mais se esquecer de que ele é Israel.
um príncipe com Deus. Ele tem um exército de anjos com ele. Ele não precisa ter medo de nada. Ele não precisa de esquemas. Ele não precisa de falcatruas. Não importa o que acontece à volta dele. Ele fala com Deus e Deus fala com ele. Sabe qual é a beleza de ser servo de Jesus Cristo? É no meio de qualquer situação em que todo mundo está desesperado, a gente calmamente se levantar e dizer: eu vou orar. Ponto. Eu ensinei isso para as minhas filhas. As minhas filhas, quando a situação está difícil e tal, elas dizem: calma, o pai vai orar. Agora eu estou tentando ensiná-las para elas irem sozinhas orar. Mas elas pegaram o Espírito. Eu vou orar. Esse é o seu privilégio, meu irmão, minha irmã. E Deus recebe você e diz: como te chamas? E você diz: Jacó. E ele diz: não, você é Israel, senão nem você estaria aqui e nem eu estaria aí. Amém?